Salve pessoal, e aí, beleza? Olha, eu queria pedir desculpa por ter demorado tanto aqui pra vir postar um vídeo. Eu sei que vocês estavam esperando um vídeo novo há um mês, quase 2 meses que eu não posto nada. Comecei a faculdade, como eu tinha falado pra vocês, né, no post que eu fiz um tempão atrás, na real. Mudança, rotina de vida totalmente nova, então eu peço desculpa por não ter separado um tempinho pra vir aqui falar com vocês, pra produzir um vídeo pro canal. Mas enfim, o que eu quero dizer é que eu voltei, né? Eu voltei com tudo dessa vez. Espero não parar, né? Não precisar mais parar. Vocês estão percebendo que eu tô falando um pouco mais baixo, né? Eu tô falando um pouco baixo porque nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo são mais de meia-noite e eu moro em apartamento no térreo, então tipo, eu não quero atrapalhar ninguém. Porém, vou tentar falar da forma mais animada possível. Oi? Eu sou o Café e hoje eu vim falar sobre um dos maiores clássicos do cinema americano, Taxi Driver. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme, se você não assistiu, vá assistir, é simplesmente magnífico. Dá um pouco de agonia em alguns momentos, mas de verdade, ele é muito bom. Taxi Driver, ele é um icônico filme americano que foi lançado em 1976. Ele foi dirigido por Martin Scorsese e foi estrelado por Robert De Niro. Não sei se vocês lembram desse ator, hoje em dia ele tá bem velho e na época que ele fez esse filme, tá praticamente irreconhecível se você comparar a foto dele de hoje com a foto dele daquela época. O filme é amplamente reconhecido como um dos maiores clássicos do cinema americano e é conhecido por sua abordagem crua e perturbadora da vida urbana e da psicologia humana. A história do filme se passa em Nova York, mais especificamente em Manhattan, durante a década de 70. O protagonista, Travis Bickle, enfim, não sei pronunciar não, que ele é interpretado por Robert De Niro, é veterano de guerra do Vietnã, que sofre insônia crônica e decide trabalhar como táxi noturno para poder preencher as suas horas vazias. O Travis, ele é um homem solitário e socialmente desajustado. As interações dele com os clientes e com as pessoas que ele encontra na rua levam ele a confrontar as profundezas da decadência da cidade e da corrupção. É interessante que você vai ver que esse filme, rotineiramente, vai entrar em contradição com o personagem, e ao decorrer do vídeo você vai entender o porquê. No monólogo que ele faz no início do filme, a gente pode ver que ele tá falando sobre a chuva que limpou as calçadas, que estavam sujas de lixo. Mais na frente, ele disse que ele gostaria que uma chuva de verdade caísse para limpar o lixo das ruas. Nesse momento, a gente entende que o que ele estava falando não era no sentido de que as ruas ficassem limpas dos dejetos, mas e sim das pessoas que ele despreza. Todos os animais aparecem à noite. Prostitutas, malucos, bichas, travecos, traficantes, viados, é doentio e venal. Tomara que um dia caia uma chuva de verdade que tire toda essa escória das ruas. Não só isso, ele é um homem muito preconceituoso, e o diretor mostra isso na sua narrativa, de uma forma mais sutil, mas ainda assim tá lá. Com dificuldade para dormir, ele tenta um emprego na companhia de táxi da cidade, porque já que ele não consegue dormir, pelo menos ele vai fazer uma grana por fora, né? Travis começa a trabalhar taxista e pega todo tipo de gente, prostituta, cafetão, traficante, entrando em uma das primeiras contradições do filme que pelo menos eu consegui interpretar. Todas essas pessoas são quem ele mais odeia, mas é justamente com elas que ele passa boa parte do seu dia, ou noite, né? Enfim. O que poderia até fazer ele enxergá-los de uma forma diferente, mas a visão dele é tão distorcida que nada muda. E por falar em visão distorcida, eu achei genial como o diretor introduziu no filme que o protagonista tem uma real e distorcida visão do mundo. Se vocês perceberem, durante o monólogo no início do filme, é mostrado a rua e a cidade da visão do próprio personagem, de uma forma onde não é possível ver nitidamente as pessoas e a cidade, como se ele tivesse a todo momento dopado com alguma substância, sabe? Tipo, ele vê tudo turvo, ele realmente é um homem com visão distorcida. Tanto é que uma vez ele vai no cinema adulto, que era comum naquela época, e ele tenta dar em cima de uma mulher que trabalha no balcão. Só que obviamente é negado por ela, né? E ele não consegue entender que só pelo fato dele frequentar esse lugar, ele já não é bem visto por ninguém do sexo feminino. O que na visão dele acaba sendo algo comum, na visão dela não é algo atraente. Ao avançar do filme, ele fala sobre uma mulher que viu uma vez e comenta sobre ter sido a mulher mais bonita que já viu em todo o mundo. Ela trabalhava em um comitê para ajudar um político a se eleger e etc. E constantemente ele ia lá e ficava do lado de fora do prédio pra observar ela, o que eu acredito que devia ser desconfortável pra caramba. Depois de um certo tempo, ele cria coragem e entra dentro do prédio pra poder falar com ela, com a desculpa de que gostaria de ser um voluntário para a campanha de um dos políticos que estavam na candidatura. Ele conversa um pouco com ela, elogia e deduz, dizendo diretamente a ela que ela não é feliz, o que eu achei um pouquinho prepotente da parte dele, já que ele nem conhece ela e já lança papo dizendo que ela não é feliz, mas tá bom. Ele acaba chamando ela pra sair no mesmo dia e o mais incrível é que ela aceita. Por volta das 4 da tarde, ele aparece por lá e eles vão numa lanchonete pra poderem conversar e se conhecer melhor. Travis então, depois de conversar com ela, chama ela para um segundo encontro e dessa vez pra um cinema. Um pouco depois disso, Travis está estacionado em uma rua quando uma garota acompanhada de um cara se aproxima do carro e ela entra dentro do seu táxi, aleatório assim. Ele se assusta porque ela parece um pouco abalada e assustada e Travis fica sem saber o que fazer, só que acaba decidindo por não opinar em nada. O cara que tá acompanhando ela tira a garota do carro e convence ela de ficar com ele.
ele. E pede pra que Travis fique na boa, dando uma nota de $20 toda amassada pra ele, jogando no banco do passageiro. Mais à frente ele tá com a Betsy, que é justamente a mulher que ele tá saindo, né? O nome dela é Betsy. Eu acho que eu acabei esquecendo de falar esse detalhe pra vocês. O nome dela é Betsy. Como eu disse pra vocês, ele chamou ela pra assistir um filme, né? No cinema. Só que é um filme adulto. E naturalmente ela estranha a escolha dele, porque não é natural um homem chamar uma garota pra ir assistir um filme adulto em um encontro. E em nenhuma situação, na realidade. Quando os dois estão dentro da sala, Travis se mostra confortavelmente neutro enquanto assiste o filme. Só que ela fica totalmente desconfortável e acaba indo embora. Ela fica possessa com ele por chamá-la pra assistir um filme tão promíscuo, achando que ela vai gostar. Obviamente, é natural que ela se sinta desrespeitada, porque é algo tão repulsivo que chega a ser absurdo. O filme nos mostra mais uma vez como Travis não tem habilidades sociais para poder lidar com uma mulher de verdade, já que ele é um homem solitário que consome tanto conteúdo adulto, isso acabou transformando ele em uma pessoa completamente estranha aos olhos dos outros. E isso me faz lembrar de uma frase que a Betsy diz pra ele na lanchonete. Sabe o que você me lembra? Aquela música Kris Kristofferson. É um compositor, é um profeta e um traficante. Metade verdade, metade ficção. Uma contradição ambulante. Tá falando isso de mim? De quem mais eu podia estar falando? Eu não sou traficante, eu nunca trafiquei. Não, eu tô falando só da parte das contradições. Você é assim. E é justamente o que ele é. Travis o tempo todo se sente melhor do que os outros ao seu redor por pensar de forma diferente, chama todos de lixo e de escória da sociedade, mas ele não vê que as coisas que ele faz, os lugares que frequenta, as pessoas com quem ele conversa e se aproxima, a forma como age, são de uma natureza nociva. Por isso, eu também o vejo como uma contradição ambulante. Ele se vê como uma parte saudável da sociedade, mas a mente dele está completamente deturpada. Ele pede desculpas, mas ela não quer saber. Ela pede um táxi e vai embora. Ele tenta falar com ela alguns dias depois, mas não tem sucesso. Manda flores, mas ela não recebe. Chega a um ponto que ele fica tão inquieto que ele decide ir até o prédio onde ela trabalha e jogar na cara dela que ela é igual a todo mundo, que ela é igual a todo o resto das pessoas que entram e saem da vida dele. Faz um barraco enorme dentro do prédio e depois vai embora. Um tempo depois, o Travis ele acaba pegando um passageiro que pede pra levá-la até a casa onde a sua esposa tá traindo ele. E ele também diz estar armado. Ele conversa com o Travis, contando sobre sua situação, com sua esposa, entre outras coisas. Eu notei que Travis também tem um tipo de problema pra entender o que os outros estão falando. Toda vez que alguém fala com ele, toda vez que alguém dirige a palavra pra ele, tem que falar repetidamente. Tipo, o Travis nunca faz alguma coisa ou responde a alguém se alguém falar o nome dele só uma vez. Mesmo ele entendendo o que a pessoa falou, ele pergunta novamente pra pessoa repetir. E é interessante porque essa brincadeira de ficar repetindo as coisas, eu percebi de primeira foi a música. Do início ao fim, é essa mesma música o tempo todo. Não muda. Depois disso, ele fica mais perdido do que ele já estava e ele tenta desabafar com um dos seus companheiros de trabalho sobre se sente deprimido com a sua vida, seu trabalho, sua vida amorosa. E tudo isso vai pesando nos ombros dele. Ele só deseja poder fazer alguma coisa que faça sentido na vida dele. Com certeza, não é ser um táxi pro resto da vida. Um pouco mais pra frente, ele acaba encontrando, andando na rua, a mesma garotinha que tinha entrado no seu táxi e acabou sendo tirada pelo namorado, entre aspas. Segue ela com o carro durante um tempo pra ver até onde ela ia. Curioso e ao mesmo tempo ele parece estar preocupado, mesmo sendo alguém que ele não conhece. Depois disso, o Travis decide comprar uma arma, porque ele acha perigoso transportar todo tipo de gente e não tem uma garantia da sua segurança. E nessa época, Nova York era uma cidade muito violenta. Hoje em dia também é, mas naquela época era absurdo. E não só por causa disso, mas ele também tem um certo sentimento no seu interior, sabe? Uma vontade de fazer alguma coisa importante. Então, ter uma arma dá a ele um sentimento de poder. Nisso ele compra várias armas, começa a treinar, faz uma boa alimentação todos os dias. E com o passar do filme, o visual dele vai mudando. Tanto as atitudes quanto o seu cabelo acompanham esse tipo de mudança. É algo que é sutil, mas perceptível para qualquer pessoa que assiste o filme. Primeiro, ele vai na concentração onde está o senador Palantine, é onde ele iria fazer o discurso, né? Ele faz um monte de perguntas pro segurança que tava lá, dizendo que ele era do exército, que ele serviu no Vietnã. Acredito que o Travis ele só foi nesse momento aí para ele entender como é que funciona a segurança do candidato, para depois ele poder armar alguma coisa contra o candidato. Após isso, no apartamento dele, ele fica treinando como seria a sua abordagem quando precisasse usar alguma das armas que comprou. Inclusive, é desse filme que vem aquela famosa frase: "You talk to me". Tá falando comigo? Tá falando comigo? Tá falando comigo? Tá falando com quem então? Aqui não tem mais ninguém, porque aqui só tem eu. Ele sente que o lixo da cidade precisa ser limpo e políticos mentirosos são os primeiros na lista dele. Não só isso, eu interpretei que esse ódio que ele tem do Palantine, na verdade não é pelo próprio Palantine. Ele tá projetando a raiva que ele tem da Betsy por ser a mulher que ele queria e acabou deixando ela. Ele queria fazer alguma coisa que pudesse atingi-la. Ele acaba encontrando a garota novamente e descobre que ela é uma prostituta. Uma situação revoltante, mas que ela tratava
com uma naturalidade gigante. O cara que colocou ela nesse mundo manipulava ela com facilidade, já que ela era tão inocente e não sabia pensar por conta própria, além de uma dependência emocional gritante. Travis consegue um tempo com ela no quarto e tenta convencê-la de sair dessa vida, convidando para tomar um café e conversar um pouco. A garota aceita depois de tanto relutar e o encontra no café. Travis tenta dar uma lição de vida, uma lição de moral na garota, mas é como se fosse em vão. Não que Travis também tenha algum tipo de moral para dar lição de vida em alguém. Finalmente, Palantine vai dar o discurso dele em público e Travis está lá, escutando tudo. Mas dessa vez ele ficou com um estilo completamente mudado. Aqui a gente percebe o quanto o Travis mudou suas atitudes, do início ao fim do filme. Ele era uma pessoa que ficava mais na espreita, só observando as coisas acontecerem. Agora, ele tá agindo como protagonista da sua própria história, apesar das escolhas terríveis que ele acaba tomando. Quanto menos cabelos o Travis tem, mais agressivo ele aparenta, mostrando uma face mais badass possível. Enquanto o Palantine desce do palco, Travis tenta fazer o que ele tinha planejado fazer, mas recua e vai embora correndo do local, enquanto alguns seguranças o veem e correm atrás dele também. Ele decide dar um real fim à escória da sociedade. E ele lembra de quê? Justamente, daquele grupinho de cafetões que acaba prostituindo menores de idade. Começando pelo cafetão de menores, que ele conheceu anteriormente, ele baleia o cara e depois entra no prédio onde tudo acontece. Lá dentro tem mais alguns dos comparsas dele e Travis mata eles também. Só que no processo, ele acaba se ferindo também. E em um dos quartos que ele entra, a garota que ele tentou ajudar tá lá novamente, nessa vida, influenciada pelo cafetão. Travis mata o cara que tá com ela e se senta no sofá quase morto. A menina fica do lado dele toda acuada, com muito medo por conta dos tiros. Os policiais chegam um tempo depois e Travis faz uma sátira com a situação, fazendo um gesto de arma em sua cabeça e atirando repetidas vezes. O tempo passa e Travis é reconhecido como herói. A cidade prestigia suas ações, por mais radicais que tenham sido. Afinal, ele acabou salvando a vida de uma garota e acabou com a sexualização de menores em Nova York. No final, Travis encontra Betsy. Ela acaba entrando em seu táxi para uma corrida em direção à sua casa. Sem parar, Betsy mantém contato visual com Travis pelo retrovisor, porém ele se recusa a olhar para ela e se mantém concentrado na pista. Logo dá pra ver que agora a cabeça do Travis tá mais focada nos seus objetivos pessoais e não se distrai com qualquer outra coisa que esteja no seu campo de visão. Assim que ele deixa ela em casa, ele não cobra a corrida e vai embora, dando uma última olhada nela. E assim, Travis volta a andar pelas ruas de Nova York como um taxista comum que salvou uma vida. Eu analisei esse filme do início ao fim e uma das coisas que deu firmemente pra notar foi o contraste do início do filme e o fim dele. Perceberam que no início do filme, a visão que é mostrada da cidade é completamente turva, desfocada, escura, e já no final, ela já tá mais estável, colorida e nítida. Dá pra ver o que tá acontecendo, dá pra ver pra onde ele tá olhando, sabe? E o que tá aparecendo na tela. Justamente porque agora Travis tem os pensamentos mais esclarecidos, depois de quase morrer fazendo alguma coisa que acreditava ser certo. Com certeza, esse filme tem muitos detalhes, mas eu preciso assistir ele mais vezes pra poder trazer pra vocês. Então, é isso. Se vocês quiserem que eu traga outro vídeo analisando mais aprofundadamente Taxi Driver, comentem aí embaixo que aí eu vou saber. Eu de verdade espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei, de novo, eu sei que eu passei um bom tempo sem postar nada, mas agora eu tô de volta e vamos embora. É isso. Muito obrigado por assistir. Se você curtiu, dá um likezão, compartilha, manda pra quem você quiser que conheça um pouco sobre o filme do Taxi Driver. Enfim, um cheiro